Amém. Graça e paz, boa noite para você que está nos assistindo aqui nesse momento. Boa tarde, bom dia para você que vai nos assistir logo mais. Que Deus ele possa te abençoar tremendamente com a palavra que Deus já separou para a sua vida, para a minha vida. E eu queria aproveitar essa abertura e deixar uma palavra de ânimo para você, uma palavra de vitória que se encontra ali em 2 Coríntios 4,16. Diz o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Está lá em 2 Coríntios 4,16. E fala muito sobre o momento que nós estamos vivendo hoje. Um momento diferente, onde o nosso exterior ele está extremamente desgastado, mas a palavra do Senhor ela diz que o nosso interior ele vem sendo abastecido dia após dia. E o que vem abastecer o nosso interior é a palavra de Deus, é você ler a Bíblia, é você orar, é você continuar crendo que o Senhor ele é maior do que tudo isso que vem acontecendo no nosso meio. E isso vai te alimentando de dentro para fora, para que você possa realmente enfrentar tudo aquilo que o inimigo tem tentado colocar diante de nós, todas essas circunstâncias que têm acontecido aí fora. Mas a palavra do Senhor diz que Ele te alimenta de dentro para fora. Ele vai curando as tuas feridas, Ele vai sarando aquilo que as pessoas têm te machucado, aquilo que você tem vivido que só você sabe, mas a palavra de Deus, a oração, tudo aquilo vai transformando o seu interior. E eu quero te convidar nesse momento a você crer nessa palavra, que independente das circunstâncias exteriores, que dentro de você tudo está sendo restaurado pelo Senhor, que o Senhor ele está fazendo um trabalho no silêncio sobre a tua vida, de dentro para fora, como diz essa palavra. Mesmo que você esteja desgastado exteriormente, o seu interior ele está sendo sarado, curado dia após dia. Basta você crer, basta você continuar em fé, buscando ao Senhor, participando dos cultos. Você que é dessa igreja, que você possa fazer lá o seu cadastro e vir aos domingos aqui pela manhã, domingo à noite. E se por um acaso você não conseguir, venha também, que você vai ser bem-vindo e você não vai sair daqui sem o seu alimento interior, amém? Feche seus olhos, vamos louvar ao Senhor. E antes eu queria orar com você. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, estamos na Tua presença, diante de Ti. Senhor, nós queremos Te agradecer, porque nós cremos que será um momento especial da Tua palavra sobre as nossas vidas, um momento de renovo, um momento de mudança, um momento de cura interior, Deus. Mesmo que por fora nós possamos estar desgastado, como diz a Tua palavra, mas nós cremos que dia a dia o Senhor tem nos restaurado, dia a dia o Senhor tem nos curado de situações que têm acontecido ao decorrer desse novo tempo, desse novo período, e nós continuamos crendo verdadeiramente no Senhor. Que o Senhor possa abençoar a cada um que alcançar esse vídeo, a cada um que alcançar essa palavra, que alcançar esse louvor, que seja um tempo de bênçãos para essas famílias, que seja um tempo de renovo espiritual, de aquecimento, Senhor, do Espírito, que não haja apostasia em nosso meio, Deus. Eu profetizo, Senhor, que será um momento diferenciado para a vida de cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você pode aí na sua casa, aplauda ao Senhor, glorifique a Ele, dê gritos de júbilo, porque Ele é o único que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Nós temos um justo juiz a nosso favor, amém? O nosso Deus não é um juiz iníquo, e mesmo assim aquele juiz,
Ele deu aquela recompensa à viúva, aquilo que ela estava precisando. E o nosso Deus, que dirá o nosso Deus? Ele tem tudo para nos dar, querido. Ele está esperando o teu clamor, a tua oração. Se você está aí em casa agora, você comece a clamar conosco junto com essa canção, amém? Vamos adorar o Senhor. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Diga isso. Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Você não está só. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terras se prostram para te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso
Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor a todos. Me chamo Presbítero Paulo. Estou aqui para trazer uma palavra vinda do coração de Deus, diretamente para cada um de vocês que estão assistindo essa live, que estão assistindo esse vídeo através do YouTube, Facebook. Amém? Queria fazer uma oração antes de começarmos, antes de iniciarmos. Vamos entregar esse momento ao Senhor. Pai, eu estou aqui em primeiro lugar para te agradecer, Deus, porque é para a tua igreja que essa palavra vai ser pregada. É para a tua noiva, Senhor. Senhor, eu queria te pedir que tu tomasse esse momento em tuas mãos, Senhor, que através desse canal de comunicação o teu Espírito Santo possa visitar cada casa, cada família, Senhor. Senhor, que teu Espírito Santo possa visitar os corações, Deus. Eu não sei como eles estão, Senhor. Nós não estamos enfrentando momentos fáceis, Deus. Mas eu queria te pedir, Deus, que cada palavra que for dita aqui nesse momento, que as pessoas vão receber e venha despertar algo diferente nelas, Pai. E isso é o que eu te peço, algo diferente, Deus. Toma esse tempo em suas mãos, toma essas pessoas em suas mãos, Senhor. Toma, Senhor, cada família, cada lar em tuas mãos, Senhor. E que essa palavra venha ser uma palavra do coração de Deus, diretamente voltada ao coração dos homens. E assim como a Bíblia, a tua palavra diz, que aquele que tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor, é o que eu te oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o tema que eu coloquei aqui é fortalecei-vos em todo o tempo e em todos os aspectos. Eu queria que os amados abrissem suas Bíblias no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17, do versículo 33 ao 36. Nesse primeiro momento, eu vou falar sobre um fortalecimento físico e material, da matéria. Diz assim: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não podereis ir para a peleja, pois tu ainda é moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após dele, e os feria, e livrava as ovelhas da sua boca. E levantando-se eles contra mim, lançava-lhes a mão sobre a barba, e os matava. Um urso, naquele período, e naquela região, é chamado do urso sírio. Esse urso sírio, amados, para que vocês tenham uma dimensão do tamanho dele, ele pesava 250 quilos em média. Ou seja, um menino de mais ou menos uns 17 anos, como Davi, suponhamos que entre seus 50, 60 quilos, em guerra física com um animal de 250 quilos. O leão da mesma forma. O leão em uma fase adulta, o macho da sua espécie, ele pesa em torno de 250 quilos também. E a velocidade de um leão é de em média 80 km por hora. É o que ele consegue atingir. O que eu aprendo com essa palavra? O Senhor ele já fortaleceu Davi fisicamente lá atrás, para enfrentar Golias. Ele fortaleceu contra um leão e contra o urso, que tinha infinitamente mais o dobro do seu peso. Pesava muito além. E tinha muito mais velocidade que aquele menino.
Então eu não quero me atentar a nada espiritual agora. Eu estou falando sobre o físico de Davi. Um jovem moço em guerra, vocês conseguem imaginar comigo? Com um urso de 250 quilos. E ele o derrotava e o matava. A minha Bíblia diz que ele o matava. E salvava a ovelha com vida. Da mesma forma o leão. Ou seja, fisicamente falando, a pedra que derrubou Golias precisava atingir uma velocidade. E lá atrás o Senhor já havia preparado a musculatura de Davi, já havia preparado o corpo físico de Davi, para que num futuro próximo, Davi pudesse usar essas questões fisiológicas ao seu favor e ao favor do propósito de Deus. O que eu quero que você entenda nessa noite, meu amado e minha amada? Nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos fortalecer, sim. E tem tudo que eu vou falar tem a ver com o que o pastor Rodrigo, sem saber, ministrou aqui na palavra de abertura. Nós precisamos ser prudentes com o nosso corpo físico e espiritual. Nós não estamos enfrentando dias fáceis, dias de reclusão. Porém, se nós formos levianos com a nossa alimentação, se nós formos levianos com a questão da nossa musculatura, se nós formos levianos com a questão do nosso corpo físico, das vitaminas que nós necessitamos, não adianta sermos espirituais, porque não é o suficiente, é um conjunto. Nós precisamos cuidar, sim, nos fortalecer, sim, fisicamente. Nós precisamos nos preparar, sim, fisicamente, e o Senhor nos dá constantemente essa oportunidade, e diariamente. Uma alimentação equilibrada, exercícios constantes. Isso faz parte do seu fortalecimento também, amado. Davi, ele já estava fortalecido para o confronto contra Golias, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Porque o seu psicológico, em momentos como esse de pandemia, também vão dizer muito. Então, através das guerras lá atrás que Davi enfrentou, no oculto, sem plateia, puderam influenciar no seu psicológico ao ponto dele enxergar o gigante como um homem já derrotado. Eu estou falando do físico, eu não estou me apegando ao espiritual. É lógico que já havia uma unção sobre Davi espiritual. E já havia uma unção no momento em que ele enxerga o gigante afrontando o povo de Israel. Ele já sabia quem era o Deus de Israel, ele já conhecia. Mas eu quero me atentar ao físico, nesse primeiro momento, ao seu fortalecimento físico. É de extrema necessidade que você entenda e programe o seu dia assim, com horário de acordar, com horários de se alimentar. Isso tudo é um equilíbrio. É um equilíbrio do físico que influencia no espiritual. E automaticamente, lógico, nós entendemos que o influenciável espiritual também vai acontecer no físico. Nós não podemos ser levianos nessas áreas. E Davi, ele enfrentou guerras físicas para evitar perdas físicas. O que eu quero que você entenda sobre isso? Nesse momento, eu estava acompanhando uma pesquisa e o Google divulgou que nesse período de pandemia aumentou-se mais de 3.000% a busca por como dar entrada em processos de divórcio. Nesse período de pandemia. Ou seja, é uma guerra espiritual, sim, pais e mães. Você chegar cansado do trabalho e ter que dar atenção para o seu filho. Não é uma guerra espiritual, não, perdão, física. É uma guerra que você está cansado, você está estressado do seu dia. Mas, ei, Davi fez questão daquela uma ovelha. Quando ele resgata aquela uma ovelha, ele manteve o que era material.
Ele manteve o seu rebanho, manteve a mesma contagem do seu rebanho. Ou seja, cada um de nós aqui precisamos buscar por tudo o que é do nosso bem material. E o nosso maior patrimônio, amados, é a nossa família. Então, pais, eu sei, eu entendo, eu também sou pai, que às vezes a gente chega muito cansado e a gente não quer brincar. É uma guerra. Você tem que levantar, tomar banho, para ter que dar atenção para sua filha, para ter que dar atenção para o seu filho, sair para passear, para brincar, para andar de bicicleta. Mas você está mantendo o seu bem material. Vale a pena. O final da história é um sorriso. Então, amados, eu quero que vocês se atentem que as questões materiais exercem também guerras materiais. Exercem um certo desprendimento de força material para que você consiga alcançar o seu objetivo, o objetivo de outros, o objetivo de pessoas que estão ao seu lado. Nós precisamos entender isso. O período de pandemia, a gente acaba assistindo muitas reportagens, recebendo muita informação de morte todos os dias. Isso acaba entrando dentro da nossa casa. E de uma certa forma é meio depressivo. Porque são informações muito carregadas. Mas ei, o nosso material precisa ser valorizado. O nosso corpo físico precisa receber atenção. E voltando a essa questão familiar, quando eu digo que Davi guerreou guerras materiais para manter suas coisas materiais, os seus bens materiais, as nossas esposas precisam de um pouco mais das nossas atenções. Os nossos esposos precisam também das atenções de suas esposas. Porque nós não sabemos, alguns que trabalham longe, de repente a esposa nem sabe como foi o dia do marido. Ou o marido não sabe como foi o dia da esposa, mesmo ela em casa. Mesmo ele entendendo que ela em casa, ela não tem tarefas como a dele. Ou melhor, tem sim. O ambiente da casa se dá junto ao ambiente da esposa. É a esposa que dá o equilíbrio da casa. Então, maridos, tratem suas esposas com um diferencial. Porque o seu maior patrimônio é o seu maior bem material. Quando eu falo de matéria, eu não posso ter a minha esposa como algo espiritual. Não, a minha esposa é material. A minha esposa foi algo que Deus me permitiu para a caminhada, até o final da minha vida. Então, amados, valorize sim o seu maior patrimônio. Assim como nós lavamos o nosso carro, né? Como a gente valoriza, lava o carro, deixa o carro cheiroso. Se tem a necessidade de manutenção, a gente acaba fazendo, né? Desprende força, trabalha um pouco mais para agrariar recursos, para de repente comprar um pneu novo, comprar uma peça que quebrou. Assim também é o nosso lar. Assim também se dá com relação à nossa família. E esse é um momento que desprende ainda mais de força. Porque o material da nossa casa também precisa de um momento com Deus. De um momento a mais com Deus, não só dentro dos templos. Nós andamos um período com os templos fechados. Então, esse templo, esse culto foi transportado para dentro dos nossos lares. E como nós fortalecemos os nossos lares? Será que a gente intensificou a leitura da palavra? Será que a gente intensificou o carinho? Eu estou falando só de coisas materiais, coisas que fisicamente fazemos, que não depende de nada espiritual. Será que a gente conseguiu dar a atenção suficiente que a nossa família precisava?
Será que o nosso cotidiano foi alterado para melhor ou para pior? Será que o mundo exterior conseguiu nos influenciar o suficiente para a gente perder o nosso maior patrimônio? Para a gente, de uma certa forma, ignorar o nosso maior patrimônio? Então, amados, todas as guerras físicas nos levam a permanecer firmados em um propósito também terreno. Assim como Davi. Davi precisava derrotar um gigante para que o povo reconhecesse que havia Deus em Israel. Para que o povo pudesse reconhecer que havia sim homens ungidos por Deus em Israel. Agora eu quero me atentar ao fortalecimento espiritual. No fortalecimento espiritual, eu vou usar o texto de Gênesis 32. A partir do versículo 23 diz assim, ou melhor, a partir do versículo 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e aos seus 11 filhos e passou ao val de Jaboque e tomou-se e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém Jacó ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não podia prevalecer contra ele, ou seja, o varão não conseguia prevalecer contra Jacó, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura de sua coxa. Algumas versões vão dizer ao quadril, lutando com ele. E disse, deixai-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoar. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais Jacó o teu nome, mas Israel. Pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. O que eu aprendo com Jacó com relação ao fortalecimento espiritual? Insistência. Jacó insistiu durante uma noite inteira com um anjo. Jacó insistiu por algo que ele queria, até que se despertasse uma bênção, se despertasse um clique e ele fosse abençoado. Se a gente se atentar, o anjo, representado por Deus, ele alterou o nome de Jacó. Porém, a partir desse versículo, a Bíblia continua, as pessoas continuam reconhecendo ele como Jacó. Mas o histórico dele foi alterado, amados. O histórico de Jacó, espiritualmente, assim dizendo, antes era reconhecido como usurpador, aquele que agarra pelo calcanhar, o mentiroso. A partir desse momento, Jacó passa a ser um príncipe da parte do Senhor, passa a ser a Israel de Deus. Então, queridos, nós bem sabemos que José foi um homem de caráter excepcional. E havia sobre a vida de José uma unção de Deus. Porém, José também teve um doutrinador. José também teve uma pessoa que o ensinasse, que o educasse. E se a gente se atentar para o caráter de José e quem era o pai de José, antes dessa briga com o anjo, antes dessa guerra com o anjo, antes dessa insistência pela bênção dele, porque Jacó também sabia quem ele era. Jacó conhecia a sua própria história. E cada um de nós que estamos assistindo esse vídeo,
A gente conhece a nossa própria história. A gente sabe onde a gente erra. A gente sabe do que a gente precisa espiritualmente, de onde precisamos nos tocar espiritualmente para nos fortalecer. Um fortalecimento, um posicionamento diferente. E assim Jacó lutou e insistiu. E através dessa reviravolta na vida de Jacó, ele foi habilitado a educar um filho que seria um homem tremendo no futuro para a nação, não só de Israel. Amados, a nossa bênção espiritual, ela requer um posicionamento de insistência. O nosso fortalecimento espiritual, ele requer um posicionamento de insistência, um posicionamento de querer, um posicionamento de que, por mais que as circunstâncias queiram nos afastar, nos direcionar para outro ponto, nós não vamos abrir mão da nossa bênção. Nós não vamos abrir mão de transformar o nosso eu interior. Então, nós possamos aprender também com Jacó, nessa guerra com o anjo. Porque isso, através da forma diferente de Jacó caminhar, gerou ele um fortalecimento para o restante da sua vida e acabou virando uma grande referência, não só física, mas espiritualmente. Então, aonde Jacó passava e as pessoas percebiam a forma de Jacó andar, eu creio que muitos enxergavam não mais um Jacó mentiroso, mas sim um Jacó Israel do Senhor. Que a cada dia, a cada momento, nós possamos nos inspirar nesses homens que guerrearam, que lutaram espiritualmente por um posicionamento diferente de vida. Quando você sai da sua casa, mesmo que num período de pandemia, e decide estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor, você sim está se posicionando como Jacó. Você está sim querendo mudar a sua história. Você está sim se inserindo no corpo de Cristo. Quando você se posiciona na sua casa com a leitura da palavra, com as orações nas madrugadas, você está sim se posicionando como Jacó. Você está buscando uma transformação interna, uma transformação espiritual. Já que nós aprendemos com Davi que ele foi preparado fisicamente para a guerra. E agora estamos aprendendo com Jacó que ele também se preparou espiritualmente para a guerra. Porque o físico, o Senhor nos libera várias oportunidades e requer um posicionamento. O espiritual da mesma forma. Os cultos, a igreja já voltou a funcionar. Os cultos de domingo já estão com as portas abertas. Requer um posicionamento nosso. Requer um desprendimento de força nossa. Sabemos que as mídias sociais são um canal de bênção de comunicação. Porém, existe um corpo. Existe um corpo que precisa de um ajuntamento, mesmo que a 1 metro de distância. Precisamos manifestar aqui a glória do Senhor, orando juntos, intercedendo juntos pela essa nação. O período de ficarmos em casa, de cultuarmos na nossa casa, já acabou, exceto para as pessoas do grupo de risco. Vamos ser equilibrados também. Porém, temos a necessidade de estarmos aqui, amigo, nos fortalecendo. E no último tópico, eu quero falar voltar a falar sobre essa questão matrimonial. É um fortalecimento matrimonial. Isso me assustou muito quando eu vi essa pesquisa, de mais de 3.000%. São as buscas do Google de como dar início ao processo de separação. Amados, nós bem sabemos que o foco de Satanás é a família.
E se você, pai, se você, mãe, aceitar todas as informações que a Bíblia não te dá, infelizmente, o fracasso chega. Então, através de um casamento, a Bíblia me dá uma referência do que eu preciso. A Bíblia, ela me mostra que foi no casamento que houve o primeiro milagre da parte do nosso Cristo. Um milagre que antes, se esse homem não tivesse sido convidado, provavelmente aquele casamento já iniciaria com falta. Provavelmente aquele casamento já iniciaria com vergonha. Provavelmente aquele casamento já iniciaria sobre um julgo da sociedade. Porque naquele período era uma grande vergonha. Se convidava toda uma sociedade para um casamento. E era uma festa de dias. Mas através de um convite, o milagre aconteceu. E algo surpreendente alcançou os convidados. Porque aquele casamento ficou marcado na história. Biblicamente, foi o casamento onde Jesus iniciou os seus milagres. Então, que o seu casamento possa ter o convite de Cristo. Que a sua história matrimonial possa ter o convite de Cristo. Ele possa fazer parte dessa casa. Ele possa morar com você, casal. Não vale a pena. A separação é o fracasso. A separação não é um resultado positivo. Salvo alguns casos. Porém, o desejo do Senhor é que Ele faça parte do seu casamento, para que, de repente, se houver a falta de algo, o milagre possa acontecer. Se houver a falta de alegria, a falta do sorriso, o milagre possa acontecer. Se houver a falta do carinho, o milagre possa acontecer. Se houver a falta de cumplicidade, responsabilidade, se houver a falta de afeto, se houver a falta de respeito, o milagre possa acontecer. Essa água possa ser transformada em vinho. E o vinho possa ser um vinho tão diferente, possa ser um vinho tão saboroso que venha impactar nos convidados, ou seja, nas pessoas que te cercam. Elas vão olhar e dizer: poxa, olha aí o que antes tinha acabado. Olha como está hoje. Se tornou uma referência. Então, amados, fortalecei-vos. Fortalecei-vos sim fisicamente. O nosso corpo precisa que nós sejamos responsáveis com ele. Fortalecei-vos sim espiritualmente. Nós precisamos persistir, insistir pelas nossas bênçãos. Nós precisamos nos posicionar e não abrir mão do que Deus tem para nós, do novo nome que Deus tem para nós. E que nós possamos nos fortalecer matrimonialmente, porque a nossa outra metade precisa de nós. Amém? Que cada um de vocês possa receber essa palavra da parte de Deus, que o Espírito Santo possa falar ao coração de cada um, que vocês possam encher a sua casa da alegria do Senhor, que vocês possam estar sempre debaixo da boa e potente mão do Senhor, que vocês possam ser a cada dia mais fortalecidos pela presença do Deus, um Deus que é vivo, um Deus que é eficaz, um Deus que é suficiente, e que o nome de Jesus sempre, sempre esteja acima de todo nome, indiferente de pandemia, indiferente de crise mundial. O nome de Jesus está acima de todo nome. Receba essa palavra da parte do Senhor para a sua vida, que o Senhor possa te abençoar rica e
e soberanamente. É o desejo do meu coração e do coração de Deus também. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Vou estar passando aqui para vocês estarem recebendo a palavra sobre os dízimos e ofertas do diácono Rui. Uma palavra vinda da parte de Deus também. E que haja liberação também e fortalecimento nas suas finanças. Amém? Boa noite a todos, graça e paz. Palavra abençoada do presbítero Paulo, da parte de Deus para nossas vidas. Muito bom, muito gratificante ouvir uma palavra rema dessa para nossas vidas. Vocês que estão aí assistindo, sejam abençoados por essa palavra tremenda da parte de Deus sobre a vida do presbítero Paulo. E nesse momento de dízimos e ofertas, é um momento nobre da nossa parte, ao qual nós estamos tomando posse pela fé da nossa vitória. Porque é nesse momento de crise que nós devemos sim sermos fiéis ao Senhor e tomar posse da vitória, que é através dos dízimos e das nossas ofertas que nós conseguimos vencer barreiras financeiras, ao qual o mundo está dizendo que ninguém consegue, mas nós, através da nossa fidelidade no Senhor, conseguimos. Eu queria deixar um texto da parte de Deus que está no Evangelho de João, João 3,16, um texto muito conhecido, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo João não consegue nem mensurar o amor de Deus para com a humanidade. Ele fala um amor de tal maneira. E a gente também, se tentarmos mensurar, não vamos conseguir mensurar esse amor para com a humanidade. O amor de Deus, entregar o seu único Filho. O único Filho dele, ele entregou por mim e por ti. A única coisa que nós conseguimos mensurar é o tamanho da sua generosidade. A generosidade de Deus é algo que deve contagiar a minha e a sua vida. E nesse momento da gente ser fiel a Ele, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós devemos potencializar essa natureza do Senhor em nossas vidas. Potencializar a generosidade de Deus através da minha e da sua vida. Nós devemos ser fiéis ao Senhor, sendo generosos. Isso a gente está potencializando a natureza de Deus dentro de cada um. O apóstolo Paulo falou em Efésios 5:1, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Quando você imita a Deus, você é considerado um filho amado. E imite a Deus através da sua generosidade. Contribua com a obra do Senhor, contribua com o Evangelho, para que a palavra possa ser anunciada, para que a palavra possa chegar a lugares que você não consegue ir, mas através do teu dízimo e da tua oferta, a palavra do Senhor vai alcançar pessoas ao qual fisicamente você não iria conseguir estar ou chegar. Amém? Receba essa palavra e vamos orar para sermos abençoados através do dízimo e das nossas ofertas. No canto aqui tem o link dos dados bancários. Você pode imediatamente aí acessar pelo celular e fazer a sua transferência e ser abençoado. Porque quando eu e você potencializamos a natureza de Deus através da nossa vida, o abençoado somos nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos dado, Pai, a oportunidade através do Teu Filho, Senhor. O Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor entregou o Seu Filho
para que nós possamos ter uma vida plena e uma vida eterna também, para que nós possamos também comer o melhor dessa terra, Senhor. Senhor, muito obrigado pela sua generosidade, pelas nossas vidas. Senhor, a tua graça, Pai. A Bíblia diz que nós não somos merecedores, mas a tua graça nos alcançou, Pai. E, Senhor, nessa noite, Pai, abençoe cada um que esteja sendo fiel, Pai, à tua obra, ao teu evangelho, Senhor. Abençoe a fidelidade dos teus filhos, Senhor, e que na casa, Pai, desses fiéis não hajam falta, Pai. Senhor, e se tem alguma pessoa que não está conseguindo, Pai, que deseja, mas não está conseguindo dizimar e ofertar, eu clamo a Ti. Abra uma oportunidade, uma porta de emprego, dê uma ideia criativa, Senhor, ao qual essa pessoa vai poder gerar renda, Pai, e contribuir com a Tua palavra, com o Evangelho do Senhor nessa terra, Deus. Abençoe cada um, Pai, é o que nós oramos como Tua igreja, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. O presbítero Paulo vai fazer o encerramento do nosso culto. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém, amados. Que todos tenham um restante de semana abençoado, cheios de boas notícias. Que tudo aquilo que vocês receberam do Senhor nessa noite possa ser multiplicado através da vida de vocês. Que o Senhor venha surpreendê-los da melhor forma e com as melhores informações possíveis. Amém? Façam assim com suas mãos, em sinal de estarem recebendo. Que o grande amor de Deus, as doces e eternas consolações do amável Espírito Santo, seja sobre todos nós, seja sobre todas as pessoas que vão participar, que vão visualizar, Senhor, que vão receber essa informação. É o que eu te oro, sobre a bênção de Deus, em nome de Jesus, sejam derramadas sobre vocês. Amém, amém e amém.